no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira, em segundo turno, por 323 votos a favor e 172 contra, a proposta de emenda à Constituição Federal que permite ao governo federal adiar e parcelar dívidas da União com estados, municípios, empresas e pessoas físicas, derruba o teto de gastos e viabiliza parte dos recursos para as despesas com o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. A PEC também antecipa um bom presente para os municípios. As prefeituras poderão parcelar em até 240 meses todas as dívidas com a Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, temos falado nos últimos dias sobre a PEC dos precatórios, que para você, ouvinte internauta, precatórios são as dívidas que a União tem com os estados, os municípios, com empresas e pessoas físicas e contra as quais não pode mais recorrer. Mas o governo federal encontrou um caminho para adiar o pagamento de 89 bilhões de reais dessas dívidas que se venceriam em 2022. E com essa PEC aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, ainda depende de votação em 2 turnos no Senado, o governo federal ganha fôlego para usar esse dinheiro que deveria ser destinado ao pagamento desses precatórios para cobrir outras despesas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Foram muitas articulações, jornalista Beto Almeida, muita movimentação, mudança de voto do primeiro para o segundo turno, mas prevaleceu a projeção, a estimativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que no segundo turno haveria um maior número de votos favoráveis à PEC em relação ao primeiro turno. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. Olha, Luzenor, foi uma vitória mais folgada do governo, como já havia previsto, inclusive, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Houve mudanças, como você bem reafirmou, em relação, por exemplo, aos partidos de oposição, que decidiram fechar realmente um posicionamento contrário à aprovação da PEC. Mas isso não alterou, lógico, como a gente já acompanhou, o resultado dessa votação. Olha, Luciano, e aí a gente entra no detalhamento, porque, por exemplo, no caso da bancada federal aqui do estado do Ceará, o PDT conseguiu, com a pressão realmente do ministro Ciro Gomes, do presidenciável, reverter todos os votos da bancada que se posicionaram contrários à aprovação da PEC. Também houve essa mudança na bancada do PDT nacional. Ainda assim, Luzenor, o resultado para o governo foi considerado positivo. A PEC, no caso aí da oposição, significa, na realidade, uma vitória para o governo, porque isso trará impacto significativo, Luzenor, nos recursos que o governo precisa ter para mudar definitivamente o nome e o status do programa do Bolsa Família, que passa a se chamar Auxílio Brasil. E lógico, a oposição precisava firmar um posicionamento contrário a isso. No caso da bancada do Ceará, a gente teve ainda como necessidade, ou pelo menos uma garantia de que a mudança ia ser feita, o deputado Mauro Filho, que é secretário de Planejamento e Gestão, precisou assumir. O Aníbal Gomes, que havia votado favorável à matéria no primeiro turno, Luzenor, foi sacado. E Mauro Filho entrou ontem, fez discurso, inclusive, contrário, justificando porque queria votar contrário à votação. Do mesmo jeito, seguiram sem problema o Bismarck Maia, Roberto Monteiro, Leônidas Cristino, enfim, toda a bancada do PDT firmou posicionamento contrário. Houve também outras mudanças, por exemplo, na primeira votação, Danilo Forte não se fez presente. Dessa vez, ele compareceu e votou não à proposta. No geral, o seguinte... Dos 22 deputados federais do Ceará, jornalista Beto Almeida, para a gente deixar o ouvinte bem informado, bem informada, 7 foram favoráveis à PEC dos precatórios. E 12, no primeiro turno, 12.
Os 7 favoráveis no segundo turno da bancada do Ceará: AJ Albuquerque, Capitão Wagner, Dr. Jaziel, Genesias Noronha, Heitor Freire, Júnior Mano, Vaidon Oliveira. E contra o texto da PEC, jornalista Beto Almeida, você tem a lista aí? Então vamos lá: André Figueiredo, Célio Sturdat, Danilo Forte, Denis Bezerra, Domingos Neto, Eduardo Bismarck, Idilvan Alencar, José Ayrton, José Guimarães, Leônidas Cristino, Luiziane Lins, Moses Rodrigues, Mauro Filho, Pedro Bezerra e Robério Monteiro. Ou seja, as alterações aí, como a gente falou, apenas em relação à mudança realmente da bancada do PDT, que reverteu esse jogo. Aí, Luciano, qual é a expectativa agora? Lógico, passa para o Senado, que vai também votar a matéria em 2 turnos. E o que vai acontecer no Senado? Esse texto vai ser rejeitado? Olha, a expectativa é de que haja sim alguma alteração. Mas o governo e os próprios senadores não trabalham com a ideia de rejeitar essa proposta da PEC dos precatórios. Beto Almeida, para os nossos ouvintes entenderem melhor o que significa essa PEC dos precatórios, qual o impacto na vida da população, dos estados e dos municípios. A PEC, que limita as despesas com precatórios, se passar em 2 turnos no Senado, valerá até o final do regime do teto de gastos, 2036. Para o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação do IPCA acumulado no valor pago em 2016, ou seja, 19 bilhões e 600 milhões de reais. A estimativa é que o teto seja de 44,5 bilhões de reais em 2022, trocando em miúdos, Beto. O teto tem uma correção pela inflação, pelo IPCA a cada ano, ou seja, a projeção de despesas para 2022, antes dessa PEC dos precatórios, tinham um índice fixo e o governo decidiu quebrar essas regras para permitir um alargamento desse teto, ou seja, deixa de existir o teto e o governo terá mais liberdade para gastar mais dinheiro. É isso, Beto? É isso. Então, é exatamente isso, Luciano. Olha, e eu quero deixar mais simples ainda para o nosso ouvinte entender o seguinte: o que estava previsto no orçamento? 89 bilhões de reais apenas para o pagamento dessas dívidas de precatórios. O que se estabeleceu? Que o governo cortou praticamente aí quase para metade, ele só vai comprometer agora 42 bilhões de reais com pagamento dessas dívidas de precatório para o ano que vem. E a partir daí... Ou seja, Beto... Ou seja, vai ter sempre um teto... Tem uma sobra, né? Não, aí vai ter uma sobra. Com esta sobra, vai ser possível exatamente bancar o novo Auxílio Brasil. Ele viabiliza o Auxílio Brasil e ainda sobra dinheiro para outros gastos da União. Pelas regras atuais, dados do governo federal indicam um pagamento com precatórios de 89 bilhões de reais em 2022, como acabou de dizer o jornalista Beto Almeida. Em 2021, essas dívidas pagas pelo governo federal chegaram a 54 bilhões e 700 milhões de reais. Outros 47 bilhões de reais de folga orçamentária serão abertos com a mudança no cálculo de correção do teto de gastos. Ou seja, Beto, mudou a forma de cálculo do teto de gastos, da correção do teto de gastos, e o governo passa a ter um novo formato. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, cerca de 50 bilhões de reais devem ir para o Auxílio Brasil e 24 bilhões de reais para ajustar os benefícios vinculados ao salário mínimo. Trocando em miúdos, Beto Almeida, para você, ouvinte internauta, desse dinheiro dos precatórios que o governo federal deixará de pagar em 2022, seriam 16 bilhões e 200 milhões de reais referentes a dívidas com os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas, em dívidas com a área do Fundef. São 2,6 bilhões de reais para o Ceará. Com a PEC dos precatórios, essa dívida será parcelada em 3 vezes, ou seja, o estado do Ceará, ao invés de receber todo esse montante de uma só vez, receberá em 3 parcelas. A primeira parcela de 40%. E foi esse um dos pontos que levaram os deputados federais em todo o Brasil a serem convencidos pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, a votarem a favor da PEC. Exatamente. Tem uma linguagem mais simples, além do que eu falei aqui, para... Não, é isso. Olha só. Essa PEC
só não agrada naturalmente a oposição. Os governadores não reclamaram, na prática não reclamaram, porque sabem que o pagamento do precatório do antigo Fundef ia ser esticado em longos 10 anos, vão receber agora em 3 parcelas, agradou e muito, Luzenor, aos prefeitos, tanto é que os prefeitos lotaram a Câmara dos Deputados ontem, fazendo pressão, atuando junto às suas bancadas, aos seus deputados, pedindo pela aprovação da PEC. Por quê, Luzenor? Simplesmente porque lá está incluído um artigo que garante o parcelamento da dívida dos municípios com a Previdência Social em 240 meses. Olha, é o sonho para as prefeituras que já haviam muitas delas renegociado suas dívidas e não vinham conseguindo cumpri-los, Luzenor.